No vídeo de hoje, a gente vai ver que mentira tem perna curta e às vezes ela tropeça ao vivo em rede nacional. Vamos conhecer farsantes, falsos médiums e trapaceiros que tentaram enganar todo mundo, mas acabaram sendo desmascarados de forma mais vergonhosa possível. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não é a mãe de Ná, já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Um dos maiores casos de pessoa mentirosa desmascarada foi o da Luana Teixeira Santos, de apenas 18 anos. Ela vivia em Bragança Paulista e simplesmente inventou que era repórter da ESPN e até assessora de marketing do Corinthians. Repórter e assessora de imprensa da ESPN Brasil, que também cobre o Red Bull Bragantino, masculino e feminino, você me corrige. Isso. E ajuda também no marketing do feminino. Isso. E também tem uma página, certo? Isso, faz parte de uma das páginas do Corinthians. Ufa, olha o currículo. O mais inacreditável é que a farsa funcionou. Desde 2023, a Luana conseguiu se credenciar em diversos jogos, frequentava a área da imprensa e o gramado, sem nunca ter nenhum contrato profissional com essas empresas. Mas ela acabou ficando tão confiante que chegou a dar entrevistas contando sobre seu trabalho de mentirinha, como se ela própria acreditasse em tudo aquilo. Mas foi aí que a casa caiu. Me apoiaram muito em tudo, Caramba. em tudo. Não teve um só momento que eles não me deram uma mão, sabe? Acho que eles são, o mérito de tudo isso é sempre deles. E também eu dou muito mérito para essas minhas amigas que me enfiaram nesse meio Sim. sem querer. Os vídeos chegaram ao conhecimento de um grupo de jornalistas mulheres que puxaram a ficha dela e descobriram que tudo não passava de uma grande farsa. O Corinthians afirmou nunca ter tido nenhum tipo de vínculo com a Luana, e a ESPN também desmentiu e declarou que o caso foi encaminhado ao setor jurídico. Descobriram que ela falsificou contratos, prometeu trabalho para estagiários dentro de grandes clubes de futebol, entre várias outras falcatruas que agora serão resolvidas na justiça. E a maluca que bombava nas redes sociais agora apagou todos os perfis que mantinha na internet. O nosso show do milhão lá fora é conhecido como Quem Quer Ser um Milionário, e em 2001 o participante Charles Ingram entrou para a história da TV britânica. No começo ele estava péssimo, usou suas ajudas muito rápido e sempre parecia incerto nas respostas, mas de repente ele se transformou em um gênio, acertando todas as perguntas difíceis sem nem hesitar. Os produtores estranharam a mudança e, ao revisitar as fitas, perceberam algo estranho, uma tosse que não vinha de lugar nenhum, mas que foi captada no áudio bruto da gravação. Yeah, I'm gonna play. O plano era o seguinte: quando Charles lia as opções em voz alta, seu cúmplice na plateia, um professor, tossia na hora exata em que ele mencionava a resposta correta, ou seja, era um código para que ele escolhesse aquela opção, o que levou ele até a grande vitória. Porém, o cheque de 1 milhão de libras nunca foi depositado e Charlie, o seu amigo professor e sua esposa Diana, que também estava envolvida no esquema, foram indiciados criminalmente por fraude. Ele, que era um militar, acabou perdendo seu cargo de major. Uri Geller foi um mentalista famoso nos anos 70 por dobrar colheres e adivinhar coisas que pareciam impossíveis, tudo isso usando a mente. Ele era um fenômeno no mundo, mas acabou desmascarado de forma humilhante em um dos maiores programas dos Estados Unidos, o Tonight Show. Geller foi ao programa prometendo entortar metais apenas com o poder da cachola e identificar quais potinhos selados tinham água e quais não tinham. Okay, take this one out. There's no water in it. Oh, careful. You must. Sorry. Wait, pick them very I'm very delicately. careful, right. O que ele não sabia é que a produção tinha um plano B, orquestrado pelo mágico e cético James Randi. O programa não deixou ele usar seus próprios objetos e preparou tudo sem que ele estivesse por perto. E na hora de descobrir o que tinha dentro dos potinhos, ele veio com um papo que estava sem forças e precisava de um pouco de descanso. Okay, let me rest a little, all right? All right.
You know, I'm surprised because before this program, your producer came and he read me at least 40 questions you're going to ask me. Well, I can ask you all kinds of questions if you'd like me to ask you questions. I have to have time, and give me a little more time. All right, you Depois de voltar de um comercial e enrolar mais um pouco, ele foi dobrar uma colher usando o poder da mente, mas como também não era a dele, não deu muito certo e ele ficou só na desculpinha mais uma vez. Yes, it is. It is. Yes. It's bending more. Can you see it? It is very much better than I can say. Now where? A plateia viu o desastre ao vivo e o episódio virou uma prova definitiva de que seus poderes não passavam de truques bem feitos, e aos poucos ele ficou mais conhecido como farsante do que alguém especial. James Randi era o terror dos trapaceiros, e dessa vez o alvo era um homem que jurava ter visão de raio-x. Ele alegava ser capaz de ver a aura das pessoas através de qualquer coisa, até mesmo paredes sólidas. Para provar se isso era verdade, Randi criou um teste impossível de burlar. Colocou 5 voluntários escondidos atrás de 5 painéis. O desafio do vidente era simples: usar seus poderes para dizer quem estava atrás de qual painel, já que ele teoricamente conseguia ver a aura deles brilhando através da barreira. With me, James, please. Certainly. We're now going to reveal to our audience here in the studio the 5 volunteers behind the screen. Now, each one is standing beneath a letter: A, B, C, D, and E. O resultado foi um desastre. De todas as tentativas, o homem acertou apenas 2, uma pontuação tão baixa que seria a mesma coisa que qualquer pessoa chutando qualquer número aleatoriamente. A magia simplesmente desapareceu. Para fechar o caixão, os voluntários saíram de trás dos painéis, revelando as posições reais e confirmando a vergonha em rede nacional. Please go back to the correct positions in which they actually belong. Take your correct positions, and those 3 move into different spots. The results are only slightly better than those predicted by chance. Quando perguntaram o que houve, se enrolou todo e não conseguiu explicar nada. Ficou provado, não passava de mais um charlatão. Todo mundo conhece o Henri Cristo, um homem que desde os anos 80 começou a alegar ser o próprio Jesus reencarnado. Eu posso provar que sou através da palavra. Peraí, repete isso, o senhor é Cristo. Eu sou o mesmo Cristo que crucificaram e eu não preciso de provas físicas, porque as provas vão ser concedidas ao coração e à cabeça de cada filho meu que me ouve. Mas em 2003, no palco do Super Pop, Henri foi colocado contra a parede para demonstrar seus poderes enquanto Cristo, e isso foi feito por ninguém menos que o Padre Quevedo. O religioso resolveu testar o Messias na sua própria língua e começou a falar com Henri em grego, mas a reação de Henri foi de quem faltou essa aula, viu? Cristo falava grego, hebraico e aramaico. Pomfóliges esan caiderragesan, matayotes, matayotetum, tapanta, matayotes. Olha que o... Espera-me engarem Andres Arsenaioi. Que língua é essa? Grego. O bobo da minha... Temos um grego aqui, filha, eu acho. Agora vamos falar... Para piorar a situação do suposto falso profeta, tinha um grego na plateia que também tentou puxar um papo, mas foi negado com uma desculpinha mequetrefe. Eu compreendo perfeitamente. Appendice tora sta elinicando. Eu compreendo perfeitamente que ele mostrou que não é só esse que sabe falar grego. Agora, eu não vou falar em grego. Thank you. Eu não vou falar em grego para o meu povo. I said, E há 2 mil anos eu não falava grego. Are you speaking Greek or are you pulling the leg of the people here? Porém, o clímax veio depois que o Padre Quevedo fez o famoso pedido para que Henri quebrasse o seu dedinho. Dobra meu dedo! Eu vou te dar uma bênção. Dobra meu dedo! Eu sou do bem. Não foge! Em vez de eu mexer Dobra meu dedo! E o dedo? Localizem o dedo dele bem. E aí joga o dedo. Olha como dá sujo o dedo dele. Obviamente, o tal Cristo não quebrou dedo nenhum, alegando que não precisava provar nada, o que foi visto por muita gente da época como uma comprovação da charlatanice do Jesus Tupiniquim. Espera-me engarem Andres Arsenaioi. Que língua é essa? Grego. O bobo da minha... Temos um grego aqui, eu acho. Agora vamos falar...
Essa história de assombração na Califórnia fez manchete no mundo todo nos anos 80, vindo até parar no Fantástico. Em Oakland, Califórnia, que sempre teve a fama de mal-assombrada. Ele tirava a fotografia das crianças no interior da loja. Em algumas fotos, apareceu o vulto de uma pessoa em pé. A notícia era de que um fantasma estava aterrorizando uma loja de brinquedos que foi construída em uma antiga fazenda do século XIX. O pavor virou notícia global quando a foto de um fantasma foi capturada dentro da loja. Uma parapsicóloga americana chamada Sylvia Brown confirmou que o vulto era o espírito de um pastor chamado Johnson. Para provar, ela fez um teste usando uma câmera especial de infravermelho e uma nova foto do vulto de uma pessoa em pé apareceu, tudo com testemunhas e cobertura da TV. Uma surpresa no filme especial infravermelho, o vulto de uma pessoa em pé. Mas depois da repercussão, céticos começaram a investigar pessoalmente a loja e mais uma vez o James Randi desmascarou tudo de forma simples. Afirmou que os eventos estranhos, como brinquedos caindo da prateleira, eram brincadeiras dos próprios funcionários da loja. Lloyd's conclusion so far was that Jóni Jóhannsson is a combination of overactive imaginations and various practical jokes. In addition, tonight's photos revealed. Ele também sugeriu que o vulto da foto tinha sido combinado entre eles e as testemunhas, e depois de um pequeno hype, a loja foi perdendo a fama de mal-assombrada até falir nos anos 90. Talvez essa sim tenha sido a verdadeira maldição, né? Você já ouviu falar em Thomas Green Morton? Não, nunca nem vi. Um cara que, mesmo sendo desmascarado, tentou sustentar os superpoderes por muito tempo. Morton era conhecido como o Homem do Ra e alegava ter ganhado superpoderes após ser atingido por um raio aos 12 anos. Ele se tornou o maior paranormal do mundo entre os anos 80 e 90, sendo capa de revista e estrela de uma matéria no Fantástico. O depoimento das pessoas que conviveram com Thomas é impressionante. A jornalista Hildegard Angel já perdeu a conta dos fenômenos paranormais que viu. Seus poderes eram diversos e impressionantes. Ele entortava moedas e talheres sem tocar e fazia perfume escorrer de suas mãos, convencendo várias pessoas famosas de que tinha dons únicos, cobrando uma fortuna para aqueles que queriam frequentar seu sítio. Eu simplesmente vi o que eu vi, né? As moedas todas se entortarem depois, isso dentro da minha mão, não é na mão dele, né? Mas claro, nem todo mundo acreditou. O padre Quevedo, por exemplo, foi categórico e chamou ele de mágico ruim. E depois o próprio Fantástico, que o tornou famoso, o desmascarou em rede nacional. Mas com hora marcada, reunindo as pessoas, isso é sempre truque. Thomas Green Morton é um mágico e não é nem sequer muito bom mágico. Eles trouxeram um mágico para explicar e reproduzir todos os truques de Morton. O truque da moeda entortada, por exemplo, era apenas uma troca de mãos rapidíssima, onde ele terminava com uma moeda a mais. O perfume era feito com uma pequena esponja umedecida escondida entre os dedos e por aí vai. Gesto rápido, Thomas troca o garfo por debaixo da mesa. Repare que o garfo desce com os dois pedaços colocados um sobre o outro e volta inteiro. A farsa era tão grande que o mágico James Randi ofereceu $1 milhão para Thomas provar seus poderes, mas ele amarelou, viu? Depois de problemas com a justiça, o Homem do Ra simplesmente sumiu do Brasil. Em 96, a história de Raisna Mohammed chocou o mundo e fez o Brasil parar para assistir a menina libanesa de 12 anos que supostamente chorava cristais em vez de lágrimas. O jornalista César Tralli foi até o Líbano e presenciou a cena. O pai da menina abriu o olho dela e de repente tirava da pálpebra uma pedrinha cristalina, um fenômeno tão incomum que até oftalmologistas famosos disseram não ter resposta para o caso. Mohammed abre o olho da menina e de repente salta da pálpebra uma pedrinha cristalina. A farsa, no entanto, desmoronou poucos dias depois. Raisna foi submetida a uma maratona de exames no maior hospital do Líbano,
onde foi revelado que ela escondia os pedaços de vidro ou cristal nos olhos para chamar a atenção da família. Apesar da menina ter confessado o truque a uma psicóloga, as suspeitas caíram sobre o pai, Mohamed Melsemani, que era o único a manusear o olho da filha e que foi tido como responsável por obrigar a garota a sustentar a farsa. Depois disso, os libaneses desapareceram e nunca mais ganharam as manchetes. James Randi era uma máquina de envergonhar charlatões e desmascarou em rede nacional um mentiroso chamado James Hidrick. Ele ficou conhecido como um mestre que dizia usar a força do Kung Fu para realizar atos de telecinese. O truque favorito dele era fazer um lápis se mover na beira de uma mesa ou passar as folhas de um livro sem encostar nele. O homem chegou a se apresentar em vários programas durante os anos 80, sempre alegando que tinha superpoderes, mas Randi resolveu provar que tudo era teatro de um jeito muito simples. Ele colocou uma espuma super leve na frente do lápis, e aí a farsa foi revelada. O truque dele não era telecinese coisa nenhuma, era só soprar o objeto com a boca. Depois da vergonha, ele parou de aparecer na TV e anos depois confessou a fraude durante uma entrevista. Um dos casos mais icônicos e constrangedores foi revelado pela jornalista americana Lisa Guerreiro. Lisa decidiu testar uma médium famosa que cobrava muito caro para dar informações sobre pessoas desaparecidas. A repórter queria saber se a vidente realmente tinha poderes ou era só mais uma aproveitadora. I don't believe she's alive. I'm sorry, I believe that it was a violent past. Para isso, ela levou uma foto de quando era criança e perguntou à médium sobre o paradeiro da garotinha, sem revelar que a desaparecida era ela mesma. A médium caiu direitinho na armadilha e deu o pior diagnóstico possível, afirmando que a menina da foto havia sido agredida e tinha ido dessa para uma melhor. When you talk to a family member, when you start a case, you'll know if this person is dead or alive. And that's the point. Is that Every time. Yes. Does this girl look familiar to you? Yes, she does. I worked this case. Depois do lero-lero, a Lisa Guerreiro deu o golpe final e revelou a verdade na frente das câmeras. E a vidente de Araque ficou completamente desnorteada e até deixou a entrevista, meu filho. I can't explain it. You're charging them hundreds of dollars. You're taking advantage of desperate people with a bunch of hocus pocus, aren't you? No, I'm not. I think we'll go. Thank you. It's been an interesting experience. You all have a lovely life. Esse momento ficou muito conhecido nos Estados Unidos e no mundo, e a fonte da mulher que estava tirando grana fácil de gente fragilizada secou. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!